o assunto que eu vou trabalhar na noite de hoje está nesse livro, psicografado pelo médium Valdo Pereira Franco, chamado Sobre a Proteção de Deus, que é fruto de uma viagem que ele fez no ano 94 à Europa, viajou durante um mês, no mês de julho, por 19 países, e no dia 11 de junho, ele foi para a Suécia, na cidade de Estocolmo, e falou sobre o tema a reencarnação, aí falou a lei de amor e as doenças. Aí após a realização dessa palestra, o mentor, Bezerra de Menezes, ele ditou essa mensagem, mecanismo da mediunidade, que eu peguei aqui para poder trabalhar o conteúdo dessa bela mensagem esclarecedora, reveladora da ideia da saúde integral, da saúde do ser, estando encarnado, mas pegando a perspectiva da imortalidade da alma. Para iniciar, eu trouxe uma carta, escrita pelo espírito Casimiro Cunha, o grande poeta Casimiro Cunha, que está no livro Cartas do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier, que é a Carta aos Enfermos, que eu acho que tem tudo a ver com essa mensagem do Bezerra de Menezes e esse tema, o mecanismo da mediunidade. Ele diz o seguinte na carta: meu amigo, se te deseja aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor, nosso Pai ouve a oração da tua grande ansiedade. Como vê no caminho de dor e dificuldade, espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes da sua crença. Às vezes diz chorando: socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia da minha dor. Mas não lembrastes a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde, a incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo. Pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso, porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. De teu mal, se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados que visam a cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Então, é uma mensagem, muito reveladora e muito alentadora, e foi escrita, há muito tempo atrás, na obra do Chico Xavier, Cartas ao Evangelho, dos anos 80, essa obra, que revela, uma ideia, de saúde na perspectiva espírita, que tem a ver com essa ideia da palestra do tema que o Bezerra de Menezes escreveu, nesse mecanismo da saúde, Ele traça, um processo, em que a saúde deve ser trabalhada.
porque na gênese das enfermidades, né, que nós temos, todos nós sofremos, seja elas físicas ou mentais, nós encontramos nas matrizes perispirituais danificadas por pensamentos e atitudes agressivas e degenerativas do passado. E aí, sobre as leis da justiça, né, essa saúde ela vem, né, como consequência da lei de causa e efeito, exceto, ele diz, de algumas doenças que são originárias dessa existência mesmo, né, a existência atual, pelo comportamento da pessoa, que ela mesma causou, né, de vícios, né, da bebida, do tóxico, né, do fumo, que ao longo da encarnação mesmo a pessoa vai gerando aquele problema, né, aquela doença que vai se programando, vai se acumulando, né, no corpo, e porque também afeta o perispírito. Mas tem casos em que não foi nessa existência, a pessoa teve a vida mais ou menos equilibrada, regrada, né, harmonizada, em relação aos cuidados com o seu corpo físico, mas a doença vem e acomete a pessoa, né? E aí ele conta que, então, se não foi nessa existência, né, atual, ela tem uma origem na existência anterior, relacionada aos pensamentos, às atitudes e às ações degenerativas, agressivas, né, que a gente promoveu para o nosso corpo ou mesmo para o próximo, né, em relação ao próximo. E depois ele explica porque também a violência, a agressividade, né, e o prejuízo ao próximo, né, de qualquer natureza, seja econômica, seja moral, seja física, né, e espiritual, também causa, né, uma consequência para nós. Depois, mais adiante, ele fala, né, na perspectiva espírita, das doenças que são ocasionadas por essas ações, né, e que se acumulam, né, se transformam, né, porque nós temos o livre-arbítrio, né, e por conta dele, ele fala que ele traça o nosso destino, seja para preservar essas engrenagens do organismo, né, material, ele falando dessa ideia de mecanismo, né, a visão mecânica, né, de que existe engrenagem no nosso corpo, como se fora uma máquina, né, nosso corpo funciona, né, com engrenagens, né, que elas estão interligadas, né, e aí essas engrenagens são sutis, e o perispírito é que molda, né, e gera, né, aí de forma de, quando você tem ondas harmônicas que a gente emite pelo pensamento, pelas as atitudes, né, nossa, pelo falar, pensar e o agir, há uma preservação desse campo, né, energético, e o organismo é formado, né, nosso organismo é formado todo por campo energético, as células do nosso corpo, né, toda ela é formada por campo energético. Inclusive, os físicos já colocam isso, que a própria matéria é energia em estado de coagulação, né, estado temporário, né, de aprisionamento. Mas ela tem a energia ali que, depois de algum tempo, ela se dissipa, né, se desfaz. E nos estados sutis, né, na análise sutis de microscópico muito bem potente, né, para avaliar a célula, né, e as partículas menores, eles percebem que sempre há um dinamismo, né, de onda ou de partícula, né, quer dizer, nunca a matéria menor que seja, ela está parada, imóvel, inerte, né, isso se tratando mesmo até a matéria mineral, né, e imagine a matéria do corpo físico, a orgânica, né. E aí, quando ela é degradadora, né, o perispírito gera uma desarmonia, seja, né, essa desarmonia
afetando a vida atual, ou seja, ela sendo um processo que vai afetar na vida futura, né? Na vida, no mundo espiritual e em outra encarnação, né? Tem um palestrante espírita que vocês devem talvez conhecer, que é o Francisco Cajazeiras, né? Que é médico. Ele fala, por exemplo, a respeito das pessoas que têm o vício da bebida, né? Que há pesquisa que aponta que há uma proliferação muito grande, um crescimento muito grande, envolvendo as populações mais jovens e as mulheres também, e até mesmo os idosos, né? Tem alguns lugares que até as crianças também começam a beber logo cedo. Aí ele fala que a maioria se considera como bebedor social, com aquele que bebe só em confraternizações. E aí ele coloca que isso é uma coisa muito disseminada. De alguma maneira, mesmo essa situação, há um processo de acúmulo desses problemas que o álcool acarreta no organismo, que vai afetar o perispírito, e ele coloca que essa probabilidade, né, estatística, né, de a pessoa na próxima existência já nascer com uma tendência forte para ser um alcoólatra é muito grande, né? Quer dizer, aí ele diz, há uma probabilidade no futuro, né, de muita gente nascer com essa predisposição ao alcoolismo. Quer dizer, uma fragilidade mental e orgânica, né, a beber e não poder parar, né? Porque também é uma doença hoje já muito bem estudada, né? Em função da encarnação anterior, né? Quer dizer, ele coloca, né, as pessoas na encarnação atual que se consideram bebedoras sociais, elas vão estar degenerando, né, seu perispírito, que vai ter uma repercussão no corpo físico na outra encarnação. Obviamente, se a pessoa no campo moral ela evoluir, né, essas questões ela pode se modificar, ou ela pode vir com essa tendência, mas não necessariamente ter que passar por essa experiência e essa condição de se tornar alcoólatra. Mas ele coloca que há uma probabilidade muito grande que no futuro, né, nós tenhamos mais pessoas com tendência ao alcoolismo. E como essas questões elas agem nas matrizes mentais, né, ou seja, ela se instala na nossa mente, toda a influência mental que a gente traz, ela pode ser preservadora da nossa saúde, né, ou pode ser degeneradora, causar o problema das doenças. E aí tudo que a gente convive no nosso campo mental, que a gente promova, né, de ação de pensamento, ou que absorva de pensamentos, né, do meio social, no meio familiar que a gente está, a gente pode propiciar essa situação de saúde ou de doença, né? Um exemplo na questão da televisão, né, do que a televisão transmite. Aqueles programas de televisão em que a violência, em que a morte, em que o assassinato, o crime são colocados de forma repetitiva, né? E que não se tem nenhum tipo de mensagem de alento ou de esperança, né? Para aquelas pessoas, sejam as vítimas da violência e seja mesmo o causador da violência, né? No sentido de trabalhar uma ideia do arrependimento, né? Da transformação por aquele ato, né? Em vez de colocar o sentimento da vingança, do ódio, do ressentimento, né, das famílias ou das pessoas, né, que se condoem, né, com aquela ação violenta, né, há uma probabilidade muito grande, né, de haver um acúmulo, né, de energias negativas que passa do campo mental, atinge o perispírito e vai somatizando no corpo físico, né, da pessoa.
que pode ocasionar doenças mentais ou mesmo doenças físicas, cardíacas, doença do aparelho digestivo, né? Doenças renais, até mesmo doenças mais sérias como o câncer, quando a pessoa está muito envolta nessas ideias, ou mesmo ela ouvindo rádio ou lendo, né, coisas que promovam, né, essa ideia de que há uma degeneração da sociedade, que há uma violência generalizada e sem saída, né, que a sociedade não tem jeito, as pessoas não têm jeito, e reproduz, né, essa visão de que está tudo caótico, tudo destrutivo, tudo numa situação irreversível, né, para a sociedade, né. E nas conversações também que ela alimentar no seu convívio social ou familiar, essas questões todas, né, tanto o que ela pode ver e ser influenciada pela TV, ou ouvindo rádio, ou lendo revistas, jornais, né, até mesmo nas mídias, né, eletrônicas, né, na internet, né. Hoje em dia também tem muitas informações, às vezes até informações de vários lugares do mundo em tempo real, né, com a coisa acontecendo, né, e aí a pessoa se abala, né, com aquela situação, aloja-se, né, dentro dela esses germes degenerativos. O Bezerra de Menezes fala que são patologias que são geradas. Por quê? O nosso organismo tem um sistema fantástico, né, que Deus, né, criou, né, com a sabedoria, que é o sistema imunológico, um mecanismo de autodefesa para agentes patológicos externos que entram no nosso organismo para causar uma desordem, né, física. E aí tem, né, nesse sistema imunológico, dentro do nosso sangue, dentro das células, né, sanguíneas, tem os chamados leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são aqueles soldados protetores, né, do nosso organismo, que qualquer bactéria, vírus, né, que entre em um número não tão grande, né, ele vai agir para defender e devora. Não sei se quem estudou biologia, né, os professores mostravam os desenhos de um bichinho, né, comendo, né, chamada fagocitose, que é aquele processo que ele fazia, né, ele faz, né, dentro do nosso organismo, de comer, né, o ser patológico, né. E aí, por exemplo, quando a gente tem, né, por exemplo, aqui em Fortaleza, períodos, né, em que há umas viroses, né, que acomete a saúde das pessoas, né, quer dizer, as condições ambientais, né, porque não sei se vocês sabiam, na nossa cidade tem mais de 1.500 pontos de lixo, né, em todos os cantos da cidade, e em função desse lixo que é acumulado, o lixo orgânico, ele acumula patógenos, né, que se proliferam com a chuva e o sol, quer dizer, fica aquela alternância, e aí com algum tempo eles se instalam, se proliferam, e quem mora nas redondezas são afetados por esses vírus, né, por isso que acometem, né, essas viroses, mas o nosso organismo tem mecanismo de defesa deles, né, por isso que a gente tem febre, por isso que a gente chega, né, a um estado, né, de tendo que expelir, né, pelo nosso tossir, né, pelo nosso pulmão, né, porque exatamente esse mecanismo de defesa está agindo para isso. Inclusive os médicos falam que de maneira natural, né, isso acontece, a pessoa fica com o corpo mais fragilizado, exatamente para poder acumular essas energias e esses mecanismos de defesa agirem. Mas, né, estudos também mostram, né, interessante, né, isso, a própria ciência, né, ciências biomédicas, né, que estudou
o comportamento das pessoas que são acometidas de doença, aquelas que têm a fé, a força interior, seja uma crença qualquer, uma força de proteção, de ação divina, né? Elas têm uma recuperação muito mais rápida do que aquelas pessoas que não têm fé. E eles fizeram experimentos lá na Universidade, né, de Colômbia, lá nos Estados Unidos, com estudantes que assistiram. Não, lá foi lá em Salvador, né? O pessoal da Universidade de Salvador, que assistiram, da Faculdade de Medicina de Salvador. O Divaldo Franco conta isso. Que assistiram 2 filmes, né? Um que falava sobre o Holocausto, da guerra, da morte de pessoas, né? E aquela dor, e eles mediam, né, na saliva das pessoas, e faziam a investigação se determinadas substâncias que protegem o organismo estariam instaladas, né, vinculada a aquele estado emocional, depois que eles assistiam, né? Quando eles pegaram, depois desse filme, e foram analisar, todos eles tinham caído, né, a imunidade, a capacidade de imunização do organismo. Depois que eles botaram um filme sobre a história da irmã Dulce, né, e quando terminou, eles foram olhar, avaliar, o estado imunológico tinha subido enormemente, né? Isso no outro dia, em outra situação, né? Quer dizer, comprovando, né, que o nosso estado mental interior, ele influencia no nosso sistema imunológico, na nossa defesa do nosso organismo, nós mesmos, né, que podemos promover a saúde e a doença. Aí o André Luiz Peixinho, que foi médico da irmã Dulce, ele passou a entender, né, eles analisando as condições de saúde dela, o pulmão dela, ele não conseguia entender que a condição dela era de alguém que como tivesse tuberculose. Só funcionava 30% dos pulmões dela. E ela não parava de trabalhar. Ele disse, era para poder estar de cama, né, internada. Aí ele fazia o exame, né, e ela ficava dizendo, não vai terminar logo não, que eu tenho muita coisa para fazer, né? Quer dizer, porque era uma pessoa extremamente ativa. Aí a questão da saúde, né, do corpo físico, não está relacionada diretamente às condições físicas, né, da pessoa. Quer dizer, ela está relacionada também às condições mentais, né, do corpo físico. O Chico Xavier também era outra pessoa extremamente doente, mas sempre estava trabalhando, né, tinha, né, que tomar os seus remédios diariamente e não parava de trabalhar. E aí, essa doença ela se instala com esses agentes patológicos e causa desarmonia no corpo físico, né? Causa a doença. E aí ele coloca, né, que esse sistema imunológico ele atinge a gente, mas ele pode demorar, né, para atingir. Pode, como eu falei, pode passar uma existência toda a pessoa prejudicando o próximo, né? Criando dificuldade, desarmonia, né? Sendo desonesto, sendo violento, agressivo e desencarna de uma causa que não é de doença nenhuma, né? De um acidente ou de uma situação em que não foi nenhuma doença que aconteceu no corpo dele. Mas aí a gente tem, né, a vida, né, no mundo espiritual tem a reencarnação, a bênção, né, da reencarnação, do renascimento, como aprendizagem, né? Quer dizer, se ele não aprendeu na existência, né, a gente vem para a nova existência para corrigir, para poder se aperfeiçoar, para poder se melhorar e progredir. E é aí que se instalam, né, na outra encarnação as doenças de uma encarnação para outra, né? E aí a pessoa diz, não, a doença hereditária que ela teve, originária de alguém da família. Mas na programação reencarnatória, aquela doença hereditária, ela vem como uma necessidade de resgate, né, de aprendizagem e de reajuste
espiritual. E do ponto de vista hereditário, se a pessoa reencarna na mesma família, né, ele fala que ela mesma, né, então ela herdou a doença dela mesma, né, se ela reencarna no mesmo ciclo familiar, então era a doença dela mesma, que foi agravada exatamente por isso, por essas perturbações que ela causou a si ou ao próximo. Quando é o próximo, né, tem a instalação das obsessões, né, que são doenças da alma, e que já são doenças catalogadas, né, pelo CID, que é o Catálogo Internacional das Doenças. Quer dizer, já é uma doença que a Organização Mundial de Saúde reconhece, e a USP, por exemplo, né, tem estudado, né, tem disciplina, né, tem estudo sobre as obsessões, sobre a mediunidade. E o Bezerra Menezes fala que é uma doença que acomete uma faixa enorme da população terrestre, né? Uma doença do nosso século. E por que ela se instala? Porque existe a chamada consciência de culpa, quer dizer, a consciência nossa, né, de ter agido, porque as leis de Deus estão escritas nela, na nossa consciência. A gente tem aquele sentimento de culpa que se instala, e mesmo a gente estando num outro corpo físico, sob uma aparência, né, diferente da anterior, né, pela nossa sintonia mental, a gente atrai aquele espírito que a gente prejudicou do passado, e ele vem como um obsessor e fica como uma espécie de parasita, né, no nosso organismo perispiritual, na nossa mente, né, influenciando. E aí causa essa desarmonia, que a pessoa, do ponto de vista físico, está doente. Mas o próprio Bezerra de Menezes, né, escreveu um livro, né, das chamadas situações de loucura, né? Ele escreveu o livro Loucura sob um Novo Prisma, na qual ele colocava que essas doenças mentais, né, de loucura, tem um agente, né, espiritual interferindo, né, praticamente todos os casos de loucura, de obsessões severas, né, espiritual, que geram essa desarmonia mental, né? E aí ele nos ensina, né, que é necessário trabalhar a saúde integral, que tem a ver, inclusive, com o conceito de saúde da OMC, né? Saúde integral para o Bezerra de Menezes é a harmonia psicológica, equilíbrio fisiológico e normalidade socioeconômica, que tem a mesma ideia, né? A Organização Mundial de Saúde fala, é o bem-estar físico, psicológico, socioeconômico, dinâmico, de forma dinâmica do ser, né? Quer dizer, não fala em doença, mas fala numa situação de bem-estar, quer dizer, no estado da alma, né? E aí, como é que a gente consegue essa saúde integral? Trabalhando a melhoria no nosso campo mental, buscando, né, viver, né, vivenciar a paz na consciência, viver os sentimentos de Jesus, né? Vivenciar essa transformação, o amor, o perdão das ofensas, trabalhar a virtude da humildade, da renúncia, da abnegação, da caridade, né? O Bezerra de Menezes nos coloca que aí a gente muda nosso campo mental, nossas faixas mentais, em que essa saúde tem campo para se instalar, quer dizer, mesmo que tenha algo do passado que a gente tem para resgatar, a gente tendo a saúde espiritual, mental, e essa ideia de que vai trabalhar para se transformar, né, para adquirir essas virtudes, a gente vai estar com essa saúde preservada, equilibrada para as nossas situações futuras. E mesmo que tenha alguma doença, como a gente, né, colocou o caso do Chico Xavier e da Irmã Dulce, eles não deixaram de trabalhar pelo bem do próximo, quer dizer, aquela saúde deles não estava abalada, né? Não tinha aquele problema para eles, não era um obstáculo para eles trabalharem pelo bem, pelo amor do próximo. Bom, meu tempo estourou, né? Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer conosco, que a gente trabalhe a nossa saúde mental, né, diariamente, no nosso cotidiano. Muita paz. Estou à disposição, né, para as perguntas.